agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz. Como eu falei, né, assim, desde ontem, que, harmonia, desde ontem eu estava relendo esse texto, porque Deus estava falando muito ao meu coração. E nessa sexta-feira eu queria compartilhar com vocês. Abra aí sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, carta a Timóteo, que Paulo escreve dando instruções a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, que diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, né, dessa carta que Paulo, com muito carinho, né, escreve para o seu filho na fé, né, assim, a Timóteo, instruindo, dizendo como ele deveria, né, continuar. E me chamou muito a atenção a última parte do versículo, que diz assim: que maneja corretamente a palavra da verdade. E aquilo ficou muito forte ao meu coração, o Senhor falando ao meu coração muito forte, porque a gente tem visto pessoas, né, que têm manuseado a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, da maneira que quer. E observe que Paulo, quando está instruindo ao seu filho, Timóteo, né, assim, filho da fé, bom dia, querida, tá? Suelene, né? Tá dizendo, bom dia, pastora, bom dia, minha querida, a paz de Cristo. Ele começa, primeiro ponto que eu vejo é assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. O desejo, né, de ter sempre a aprovação do Senhor, de estar procurando. Sim, meu amor, tá certo. Mãe de Jana. Um beijo para Jana também, viu? A paz de Cristo Jesus. E ele diz assim, ó, procure apresentar-se a Deus aprovado. Observe que Paulo dá uma instrução que Timóteo sempre deveria estar se apresentando a Deus, se colocando, né, na visão, no olhar, né, de Deus, está se apresentando. Como é? Quando a gente, por exemplo, né, faz uma apresentação, né, eu digo, isso aqui é Camila, né, assim, a gente está apresentando. E aqui Paulo diz assim, olha, sempre, né, procure se apresentar diante de Deus aprovado, né, colocar-se na presença do Senhor, né, aprovado, porque se você vê a continuidade que ele diz, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, sabe, e por isso que aí ele continua dizendo que maneja corretamente a palavra da verdade. Por quê? Porque existem pessoas que vão se apresentar diante de Deus no julgamento, no último dia, né, assim, e que vai prestar conta de ter sido aprovado, de não ter de que se envergonhar, de dizer assim, eu me envergonho porque eu peguei um texto, né, inventei um pretexto, né, com o texto para pecar, para errar, usando a palavra de Deus. E foi tão forte quando Deus estava falando comigo, né, algumas pessoas que me seguem, algumas pessoas que acompanham a ministração, as pessoas que acompanham a minha vida, sabe o zelo, né, assim, que eu tenho, né, o cuidado que eu tenho de
me levantar dizendo, o Senhor, né? O Senhor disse isso, né? Assim, eu tenho muito zelo, né, em fazer isso, muito temor, realmente, né, de se colocar, né, assim, de dizer algo que Deus não mandou, ou pegar a palavra e manusear esta palavra para o meu bel prazer, né, assim, para os meus interesses. Eu lembro de uma pessoa, né, assim, que é, achava que, né, assim, sabia pregar bem, e às vezes pegava o texto, né, assim, e queria aplicar o texto da palavra de Deus, né, para ter respaldo, né, assim, para desejos, para anseios que a pessoa tinha. Eu me lembro que por diversas vezes, né, quando tinha escalado essa pessoa, né, sempre eu me lembro que uma vez até a diaconisa, né, falou assim, pastora, né, eu estava em viagem, e ela, pastora, como é isso? Isso não é bíblico, né? Assim, a pessoa pegando o texto, né? Assim, e usando algo errado, né? Assim, que era abominável, que estava errado diante do Senhor, era uma trapaça, usando como referência. E quando a pessoa, né, com muito cuidado, a diaconisa falou comigo, né, eu mesmo em viagem entrei, né, assim, e com muito zelo, cuidado também para não magoar, né, não ofender também o outro lado, né, assim, mas desfazer toda a artimanha do adversário, né, que muitas vezes vão usar pessoas, né, para pegar essa palavra, para ferir, para usar, né, como desculpa, pegar um texto, né, assim, fora do contexto, né, assim, porque vai estar falando direcionado, né, a determinadas pessoas, né, assim, por exemplo, né, vou pegar o livro de Daniel, né, Daniel na cova dos leões, e aí você querer pegar essa palavra e dizer, olha, Camila, tu tem que entrar literalmente na cova dos leões para que tu possas ver, né, a ação de Deus, o livramento de Deus, sabe? Pessoas que não sabem manusear esta palavra. Também a gente observa, né, pessoas que muitas vezes têm anos de evangelho, anos de cristianismo, estar dentro da igreja, né, e muitas vezes, eu já me deparei com isso, muitas vezes, né, assim, a gente diz assim, abre a Bíblia em tal, né, ou abre a Bíblia, eu acho que esse foi o ápice, assim, que eu vi, né, foi quando essa mesma pessoa, né, eu falei assim, abra a Bíblia no livro de Salmo. Salmo é um livro no meio, né? A pessoa estava no final da Bíblia. Depois eu fiz, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, né, onde a gente estava falando, né, de Abraão, e aí a pessoa estava no meio da Bíblia para lá, né, assim, para trás. E o primeiro livro da Bíblia, então, são coisas absurdas, mas que colocava, né, a Bíblia debaixo do braço, dizia que tinha um chamado, dizia que tinha uma promessa de Deus, e ficava chateado quando, né, as pessoas sabem, né, todo o meu ministério eu incentivo a leitura da palavra, a busca desta palavra, porque esta palavra é a verdade. Né, de estar buscando essa palavra, né, aprendendo, ouvindo Deus falar por meio da sua palavra. E a menina sabe, né, algumas, né, com heresia, né, assim, graças a Deus, Deus soprou para bem longe, né, assim, espírito de engano, né, de achar que não precisava, né, disso tudo, de incentivar as pessoas, né, a ler a palavra, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né, assim, porque existem pessoas que só vão querer ler a palavra de Deus no momento de aflição, no momento que querer querer uma resposta, abre a Bíblia como se fosse, né, uma adivinhação, uma sorte, né, assim, e a palavra de Deus,
A palavra de Deus, querida, é vida. A palavra de Deus, ela diz lá que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela clareia, sabe, evitar de você, né, tropeçar, de você cair. Ela te guia, ela te ensina. Ela é apta para te corrigir, né? Por isso que tinha pessoas que não entendiam, né? Assim, dizia, né? Eu nunca vou conseguir ser você, né? Assim, porque as meninas me conhecem, sabem que até para aconselhar, né? Assim, eu uso a palavra de Deus e digo, vamos ver o que Deus diz para nós. Vamos ver, porque nós precisamos ter uma vida respaldada, nós precisamos ter uma vida, sabe, que a gente tem que ser aprovado, que a gente possa não ter do que se envergonhar. De poder, né, chegar e dizer, né, assim, se envergonhar. Eita, mas eu ouvi fulano dizer, né, que na Bíblia eu me lembro de uma pessoa que estava fazendo curso de teologia. E no meio de uma reunião, né, que nós estávamos, e a pessoa disse, porque está escrito, faz tua parte que eu te ajudarei. Diz o Senhor, eu disse, meu Deus, que é isso, né, assim, e aí teve uma pessoa, né, porque como eu tenho vergonha, quem tem vergonha não faz vergonha, já diz o ditado, e eu me lembro que uma pessoa que não tinha vergonha, aí a pessoa disse, tu pode me dar a referência? E a pessoa disse, eu vou procurar, porque eu já li, tá na Bíblia, e o meu Deus, ele está insistindo no erro, né, é um ditado popular, né, depois aí para ainda terminar sei lá, do meu ato do desespero, assim, porque ela disse, você nunca leu? Deus ajuda quem cedo madruga, meu Deus! Eu disse, meu Senhor, como é isso? E uma pessoa que estava no seminário, dizer que estava escrito isso na palavra. Né? Então, é ter que se envergonhar, né? Quando ele diz isso, não tem o que se envergonhar, né? Paulo disse assim, olha, procura, Timóteo, apresentar-se a Deus. Nesta manhã, Deus diz a mim e a você, procure se apresentar diante de mim como obreiro aprovado. Aleluia! Glória a Deus! Que não tenham que se envergonhar de dizer assim, eu uso a palavra, sabe, para ferir, eu uso a palavra, né, para matar o meu irmão, eu uso a palavra para ofender, eu uso a palavra para distorcer o que a palavra do Senhor diz. Distorcendo a palavra, inventando o que na palavra não tem, porque a palavra de Deus é pura, é genuína, ela não tem mistura. Aleluia! Talvez você nessa manhã, porque hoje é sexta-feira, né, assim, vai entrar o final de semana, talvez você diga assim, poxa, pastora, não era a palavra que eu queria ouvir, mas é a palavra que você necessita nessa manhã para ouvir. Sabe por quê, Camila? Porque muitas vezes a gente só quer ouvir, né, palavras de bênção, profecia de bênção, e o Senhor nessa manhã está dizendo, procure apresentar-se como obreiro aprovado diante do Senhor, que não tenha de que se envergonhar. E essa vergonha aqui, ele não está falando do pecado, porque nós sabemos que somos imperfeitos, é a misericórdia, é a graça de Deus que nos coloca de pé, é a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos dá comunhão com Ele, é a graça. Em nenhum momento Paulo estava aqui acusando Timóteo, né, querendo colocar Timóteo em uma situação. Quando a gente vê, eu acho lindo, né, assim, o Paulo dizendo assim, olha, né, para uma certa igreja, que agora me falha a memória, mas que Paulo diz assim, olha, Jesus Cristo me salvou e me levou, né, assim, a ser mensageiro do Evangelho, né, assim, de Cristo Jesus de salvação, do qual eu sou o primeiro pecador. Né? Assim, Paulo não se julga, mesmo pela escolha do apostolado, mesmo pela escolha do Evangelho de Deus ter chamado, ele não se coloca como perfeito.
Você vê João Batista, né, que nasceu com a missão de abrir o caminho, né, de anunciar o nosso Jesus e Salvador. Ele diz, eu não sou digno nem de atar suas sandálias, de amarrar suas sandálias. Oh, aleluia! Porque, sabe, querido, aqui ele não está colocando numa posição, né, de perfeito, que você não tem falha, mas ele diz, procure apresentar-se a Deus. Procurar, querido, é o desejo de querer acertar, de querer estar fazendo a vontade de Deus, mesmo sabendo que é imperfeito, porque tem gente que usa até, né, isso como desculpa para pecar, para enganar. Ninguém é perfeito. Deus sabe que ninguém é perfeito. Você não já ouviu, né? Por mais que eu faça, Deus sabe que nós somos pecadores. Somos. Mas você precisa entender que somos pecadores regenerados, né, por Cristo, alcançado por esta graça, pelo o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação diz a palavra Romanos 12. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que, querido, você possa ter cometido pecado, como diz lá Isaías, mais vermelho do que o escarlate, o sangue de Jesus, ele tem o poder de te purificar e de te lavar e você ficar mais alvo que a neve. Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e, como diz não a palavra, mas como dizia um pregador, ele coloca lá uma placa naquele mar do esquecimento, ele bota uma placa, proibido pescar, abaixandaraia. Oh, aleluia, glória a Deus, proibido pescar, porque Satanás muitas vezes quer ir lá no nosso pecado, do nosso passado. Muitos irmãos usados por Satanás querem ir lá no nosso passado, pescar para nos afrontar e dizer, quem é tu? Agora, para dizer que tem que ter aprovado, que sabe manusear, que isso e que aquilo, acusando. Oh, aleluia! Mas nessa manhã, o Senhor fala para mim e para você, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Porque quantas vezes pessoas envergonham o evangelho, mas não é crente. Não é só quem ministra não, viu? Não é só para quem ministra não. Oi, não é crente. Não diz que é crente, não diz que ora, não diz que faz, não é? Envergonha o evangelho. E o Senhor dizendo para Timóteo, disse, Timóteo, procure apresentar-se a Deus, ou seja, tem uma vida de busca ao Senhor Jesus, de querer mais de Deus, de estar mais próximo de Deus, de ser aprovados os teus atos, a tua busca ao Senhor. E aí ele diz, né, de ter do que não se vergonhar, né, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Quantas vezes nós vemos pessoas, queridos, que esqueceu esse versículo, que diz, né, que maneja corretamente. Não é de todo jeito, não. Não é com embaraço, não. É corretamente. É certo. É pregar o que a palavra de Deus diz. E aí eu me lembro de uma certa vez que uma colega de escola, né, assim, e daí eu tinha evangelizado uma menina lá no colégio, e graças a Deus, onde sempre eu vou, eu procuro, né, exercer aquilo que o Senhor me chamou, né, e
algumas colegas minhas, inclusive uma, né, assim, que era usuária de drogas, né, assim, Deus a converteu. Eu vou dizer o nome porque a pessoa nem vai saber, né, assim, porque existem muitas Patrícias no mundo, né, assim, e aí ela se converteu, a vida dela foi transformada, né, assim, liberta pelo poder de Deus, né. Eu me lembro que quando eu tive o meu filho, né, ela foi me visitar, eu não reconheci. Ela falando comigo, Deus mudou completamente a vida dela. Veste, fala, né? Assim, ela parecia parecia não, ela é uma nova criatura. E aí essa outra colega também, Simone, tinha se convertido. E daí o pai dela estava muito doente e ela falando do evangelho, ela era nova convertida e ela não sabia muito bem pregar a palavra, né? Porque era nova convertida, eu ainda estava falando, né? Fazendo discipulado com ela. E eu lembro que o pai dela no leito de morte, né? Assim, ela evangelizando e falou do amor de Jesus. E aí eu lembro que essa minha colega disse assim, mas está na Bíblia. Dizer, querido, que só há um caminho, né? Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Eu disse, eu sei, querido, tá na Bíblia. Mas a gente não precisa ofender, machucar, usar a palavra para dizer, principalmente nesse momento de dor, né? Que ela tinha perdido o pai dela, ela tinha perguntado, amiga, né? Assim, meu pai foi salvo. Eu disse, eu não sei, porque quando falou, fez o convite, o que foi que ele fez? Ela disse, ele disse que queria aceitar Jesus. Eu disse, quem é eu e quem é você? Para julgar, para saber, querido, se naquele momento ele reconhece Jesus Cristo como Salvador da sua vida, mesmo que no último suspiro, querido, ele é salvo. E aí eu comecei a pregar mais uma vez para pessoas que começaram a se juntar. Eu disse, existia um homem, um ladrão que estava lá na cruz e ele disse, olha, Senhor, lembra de mim quando tu entras no paraíso. O Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não precisou de discipulado, né? Assim, precisou o reconhecimento daquele homem que só Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, que não tem outro caminho, não tem atalho, não tem aquele ditado, todo caminho leva a venda. Não, querido, todo caminho não leva a Deus, não. Só o caminho, a verdade e a vida é Cristo. E a palavra de Deus diz nessa manhã, querido, sabe, né? Eu sei que você veio, né, de umas ministrações da a mãe de Jana, né, assim, vá lá no canal, mãe de Jana, né, que tem umas ministrações, né, que dessa semana que, né, foram bênção na vida de muitas pessoas, né, e até hoje ainda estou recebendo, né, assim, como é a alegria dessa palavra. Eu disse, nossa, que a palavra de Deus é forte, né? E quando eu fiquei alegre, eu disse, Senhor, obrigada, né? Porque eu sei que não sou eu, é a tua palavra, mas eu estou me alegrando, o privilégio, Pai, de poder ter sido usada, né? Com essa palavra, para trazer, né, esse refrigério, para fazer, sabe, essa palavra que é viva, que é eficaz, ser derramada, né, na vida de cada um. E nessa manhã, né, eu quero dizer a você, procure apresentar-se ao Senhor. Não procure só se apresentar ao Senhor para pedir, para cobrar de Deus. Mas, Senhor, tu não me prometeu? Senhor, tu não falou? Não, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, que você busca ao Senhor Jesus, que você, né, tem comunhão com o Senhor Jesus, Ele fazendo ou não fazendo, porque tem um tempo, querido. Procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que sabe, né, manusear essa palavra, não manuseia de qualquer jeito, não faz de qualquer jeito, não usa esta palavra de qualquer jeito. Sabe, manusear, é apta
apta para manusear o Deus. Você tem habilidade, você tem, sabe, respaldo, você tem liberdade em Cristo, você tem chamado de Cristo para ministrar essa palavra, que é poder de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe, né, a sua vida este dia. Tem um dia de excelência, né? Obrigada, Camilinha, por dividir aí a tela comigo nessa manhã, né? Logo cedo, né? Assim, essa palavra é poder de Deus. Sabe, essa palavra, porque muitas vezes a gente quer se apresentar diante de Deus para cobrar, Senhor, mas tu não falou antes de ontem, tu não falou, Senhor, se apresentar, não, querido. Se apresente diante de Deus como aprovado, dizendo, Senhor, olha, eu estou mais uma vez aqui porque eu confio. Eu creio na tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, ela está ardendo ainda no meu coração, Pai. Olha, eu preguei na segunda-feira, né, assim, sobre a fé, né, pela fé, né, assim, e deu aquela palavra profética, e você acredita, hoje é sexta-feira, mas meu coração ainda arde com essa palavra, o Senhor bradando no meu coração, declare, minha filha, pela fé você vê isso, filha, pela fé você vai enxergar isso, e eu disse, aleluia, aleluia, pela fé, Pai, pela fé, é pela fé. É pela fé, querido. Sabe? Que a gente consegue, né, assim, manusear essa palavra corretamente. Não é de qualquer jeito, não, mas corretamente. Que você, nessa manhã, se não já se apresentou diante de Deus, nesta manhã, né? Procure apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, né, que busca, que se derrama na presença dele, que acredita no seu poder, na sua autoridade. Que nessa manhã, né, você possa refletir nessa palavra. Se você não sabe, né, se você não consegue compreender, ora ao Espírito Santo de Deus, dizendo, Deus, me traz esclarecimento desta palavra na minha vida. E ele te ensina porque ele é o melhor professor. Que Deus muito abençoe. Muito obrigado, Sueli, né? Suelene, né? Mãe de Jana, obrigada a cada um que entrou nessa manhã, que recebeu da parte de Deus essa palavra. Obrigado mais uma vez, Camila, né? Assim, Deus abençoe, Deus e aí, né, que eu vi. Né, outras pessoas que entraram, que eu não vi, subiu aqui, né, assim, aí eu não vi, mas que Deus abençoe, que o seu dia seja um dia de excelência, né, que Deus derrame nesse dia suas copiosas bênçãos, né, sobre a tua vida, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, né, que você seja gente abençoador, né, assim, vai estar salvo, né, essa live vai estar lá no canal, tá certo? Depois que a nossa irmã da mídia, né, acordar, ela vai colocar lá no canal, tá certo? E você pode compartilhar, você pode enviar para outras pessoas, você pode assistir novamente, né, assim, essa mensagem que é a palavra de Deus transmitida ao seu coração, essa oportunidade de você, né, ouvir logo de manhã, né, a palavra do Senhor, né, e nela meditar dia e noite, porque é dela que procede, né, a tua bênção, é dela que procede a tua vida, né, e tudo te vai bem, né, assim, na tua vida, quando você é guiado por esta palavra que é a verdade, tá certo? Um beijo, fique na paz, bom final de semana, né, para todos, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração. Amém, pastora. Deus abençoe. Beijo. Palavra maravilhosa. Amém.